Às vezes a gente fica preocupado, né? E eu já recebi algumas perguntas em relação à preparação para a ministração, para o dia da ministração. Uma vez me perguntaram, Fabi, como que é a sua preparação para a ministração? E eu também já procurei, né, muito sobre isso, já pesquisei, já procurei entender. Mas eu quero te falar algo aqui que o Espírito Santo falou comigo, que quando nós temos uma vida diária de oração, uma intimidade com Deus, constância na adoração dentro da sua casa, do seu lar, no seu particular com o Espírito Santo, você não precisa ter uma preparação mirabolante, sabe? Você não precisa fazer algo extremamente diferente daquilo que você faz todos os dias, porque você já tem uma constância em Deus, você já tem uma vida de oração, você já tem uma vida de preparação, você vive se preparando. Entendeu, queridos? Então, não estou falando aqui em relação a instrumentos, tá bom? A voz, não é isso. Nós temos que nos preparar, sim. Mas eu estou falando aqui a nível espiritual. Quando você já tem esse hábito, esse costume na sua vida, vai fluir tão naturalmente, você vai ver que você vai viver preparado. E durante a semana, o Espírito Santo vai estar ministrando no seu coração quais são as canções, quais são as ministrações que ele falou com você que é para a igreja, quais são aquelas que são para você. Então, não existe uma preparação especial. Existe sim uma constância de vida espiritual com Deus e que mediante isso vai fluir naturalmente. Mas não precisa pôr o outro, não. O outro é ela só explicando de que ela não tá falando que não precisa se preparar. Precisa, mas que não é o foco principal. Porque muita gente que não tem sabedoria e vai falando assim, então eu não vou, né, ter aquele temor, aquela busca realmente, o que Deus quer trazer para a célula, né? Porque você vai chegar aqui às vezes carnal, o mundo natural, porque tem um mundo natural, tem um mundo espiritual e tem um carnal. Sim. O natural é algo que você vive no seu dia a dia, que você come tudo, mas você precisa do alimento espiritual. E quando você vai trazer a palavra de Deus ele quer trazer uma mensagem. E aí o Senhor vai falar assim, filho, você não vai querer nem ler a palavra, nem um momento de jejum para trazer a minha palavra, nem um momento assim para ouvir a minha voz, o que eu tenho para dizer para outros. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Que tem esse preparo assim, de coisas que você sabe que assim, é Deus que vai ministrar. Se for um homem, nada vale, porque é um alimento que você está jogando, que às vezes a pessoa fala assim, isso não senti. Não é questão de sentir, é questão de você falar a palavra de Deus. O que está Deus trazendo pra gente, né? E a gente é muito assim, eu vou falar de qualquer jeito, eu vou levar o evangelho de qualquer jeito. Então, e o que ela está explicando é bem isso, e é muito interessante que ela falou assim, sentir de compartilhar isso com vocês, que o Espírito Santo me incomodou nesse sentido. Olá, boa noite. A gente está aqui numa reunião, você quer participar? Tá bom, é uma célula que a gente dá, que traz a palavra do Pai sempre. Qualquer coisa, se quiser vir, é muito bem-vindo, tá? E aí ela explicando, porque ela percebeu que muita gente fica com uma certa dificuldade na hora de ministrar lá no louvor, né? Não só de cantar, mas na hora de falar com a igreja. E ela sentiu essa necessidade de ter essa explicação de que não tem que ser esse bicho de sete cabeças quando você tem a constância. O que ela está falando no vídeo aqui, resumidamente, é quando você tem a constância, flui naturalmente. É que nem quando você vai subir no altar. Quando eu ia no meio do milagre, né? Era tão desesperador. Eu entrava em pânico. Sério? Aham. Mas você, como isso é possível? E aquilo me deixava tão ansiosa. Porque via mil e uma coisas da cabeça. Vou falar isso, vou falar isso, vou falar isso, vou falar isso, vou falar isso. E você às vezes escreve. E quando você chega lá na frente, você não fala nada daquilo que você estudou a semana inteira. Então, assim, eu falava assim, Deus, como eu fico tensa. Porque se você souber a responsabilidade que dá de levar a palavra de Deus, você precisa estar em santidade.
E você sabe o quanto você é falha. Você sabe o quanto você erra. E você fala, Senhor, por que eu? Tem tantas pessoas que estão mais preparadas. E aí eu falo, gente, o momento do milagre era aterrorizante Mas pra isso mim. é o que a gente pensa, né? Pessoas mais preparadas, só que elas também têm as crises delas, né? Mas às vezes a gente se acha tão assim pequeno. É verdade. E eu falo, gente, o momento do milagre era aterrorizante pra mim. Parecia, mas era aterrorizante. Eu ficava sofrendo um mês antes. Eu falava, não acredito que eu vou falar daquele dia. E já sofria. É interessante você falar isso, porque essa sua preparação, que você falou preparar um mês antes, significa que você está um mês ali de coração aberto para Deus. Então, o que você se preparou... Tem que estar com o coração e a alma limpa, é só né, o que ele Johnny? quer. Exatamente, só o que ele quer. E aí, tudo que ela preparou, na verdade, meio que não precisa muito. É o que a Fabi falou aqui. Porque no final das contas, você vai ser um instrumento. Deus vai te usar para te falar. Por isso que muitas vezes você planeja falar uma coisa e fala outra. Porque Deus faz você falar outra coisa. Então eu achei muito pertinente trazer esse vídeo, porque a palavra que eu pensei de trazer aqui foi sobre... Eu vou falar primeiro antes o assunto. Tipo nas épocas atuais, ainda mais agora que eu também estou procurando um trabalho mais fixo, e desde que a gente começou a procurar trabalho de forma digital, não mais ir nas empresas, bater na porta, levar currículo, a gente tem se deparado com uma palavra, né, chamada disponibilidade. Porque eu vou te avisar uma coisa, tá? Eu fui ontem na Lapa, soltar currículo, não estão pegando mais. Entendeu? Currículo de papel. Só 2 agências só e é pra empregado doméstico. Entendeu? Tipo, faxineiro, esse tipo de coisa. Mas o restante é tudo pela Cato Infojobs. Eles mandam se inscrever lá. Sim. Eles não E aí- querem mais, né? Ver a pessoa procurando, indo atrás, né? Eu acho que por um lado é bom por questão de custos, né? Às vezes a pessoa não tem nem condição, está desempregado já, pagando passagem para ir procurar trabalho, rodar. É mais fácil mesmo. E aí a disponibilidade, tipo, que a gente vai vendo nas propostas de trabalho, nas entrevistas, são disponibilidades assim, enormes. Só que por conta de necessidade as pessoas acabam só dizendo sim para aquilo, porque é preciso trazer o alimento para casa, o alimento físico, né, pro corpo. Mas dão toda a sua disponibilidade. E aí eu fiz um paralelo pensando nisso, porque eu acho que, é claro que está na Bíblia isso, que o trabalho edifica o homem, né? Mas eu acho que podia ter um equilíbrio, né? A gente precisa buscar um equilíbrio de trazer o alimento sim para o corpo, o alimento para dentro de casa, mas para o espírito também. Que aí eu fico com essa pergunta na cabeça, tipo, qual a sua disponibilidade para Deus? Entendeu? Ah, tem disponibilidade para o trabalho, se tem um forrozinho, tem disponibilidade, se tem praia, churrasco, tem disponibilidade. E para ir na igreja, para ir na revisão, estou ocupado, Então às vezes as pessoas não querem chegar nesse próprio entendimento delas mesmas, de que elas estão negando a Deus. Às vezes ela usa a desculpa de que não tem disponibilidade, mas na verdade ela está fugindo mesmo de estar na presença de Deus. E o que a Fabi fala aqui no vídeo, que para conseguir ter esse nível de não se preocupar, esse nível de subir lá super preocupado, é ter frequência, disponibilidade para Deus. É o coração totalmente disponível para Ele, se preparar assim, montar o que você pretende falar, mas apesar de tudo, o que mais precisa ser feito é estar de coração disponível para Deus. Ao ponto de que se tiver que mudar de falar de qualquer outra coisa, que você não se preparou para aquilo, você vai estar disponível, vai gaguejar, vai deixar sair, vai fluir. Porque no final das contas, o que a gente está fazendo aqui é ser instrumento de Deus na vida das pessoas, assim como a Débora, na minha, assim como... Porque se eu falo, né? Se hoje em dia as pessoas não querem, né? Elas às vezes acham assim, eu já estou indo naquela célula há muito tempo. O bispo mesmo, ele pregou e ele falou que na célula dele só tinha ele e o amigo dele. E aí ele falou que foi muito tempo durante isso. Só que, puxa, é tão... Você fala, a palavra de Deus é tão viva, ela transforma. Deus vai, de uma certa forma, às vezes até na hora do Deus te abençoe, pode converter o coração de uma pessoa. Então,
Deus fala, né? Você esteja disponível, filho, para te usar. E é triste, porque as pessoas não entendem que isso é a carnalidade deles gritando, porque quer fugir do confronto, porque sabem que são pecadores, né? E mais a gente, né, gente? Vamos lembrar que nós também somos pecadores. Então, as pessoas fogem disso, porque elas vão ser confrontadas. Em qualquer outro ambiente que vai ter pessoas tão pecadoras quanto elas, não vão ser confrontadas, porque todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo é. Agora na igreja não. E isso é um tipo de pessoa. E o outro tipo é aquelas que falam, não, Deus está comigo, Deus está no meu coração, onde eu estiver, Deus está comigo. De fato, se você tem um coração disponível, Deus vai estar. Mas um pastor que estudou para aquilo ali, que vai destrinchar uma palavra, que vai trazer uma analogia diferente do que você entendeu na leitura da Bíblia, você não vai ter isso sozinho. É só lá ouvindo um testemunho de alguém. O testemunho que me impactou muito, por exemplo, no Revisão, aquele que o Elvis foi da menina. A menina adolescente lá, que a família morreu, acidente de carro, depois ficou com a avó morreu também, lembra? Que ela falou na fogueira. Tipo, ter contato, você não lembra? Não. Teve uma menina lá que ela Eu falou, falei, quem foi? ela estava no carro com os pais, sofreu um acidente, os pais morreram. E ela ficou sem os pais, foi morar com a avó, passou um tempo, a avó morreu também. Eu não lembro qual foi direito o final depois, mas ela estava lá buscando a Deus e mostrando força, apesar de tudo, nas adversidades. Então ter contato, sair da sua bolha, sair de 2 horas e meia dentro do ônibus, sair passar o dia inteiro na empresa, 12, 13 horas trabalhando, e ter contato com um testemunho desse, né, que vai fazer você repensar, de repente, claro que não vai fazer sumir o problema que você está passando, mas vai minimizar quando você vê que tem gente passando coisa pior e de pé, sorriso no rosto, que nem foi o que o Gabriel falou, né? A gente foi visitar lá, Rodolfo, o Gabriel, o menino lá de cadeira de rodas. E ele falou que uma das coisas que fez mais ele firmar, né, foi quando ele viu pessoas da mesma situação que ele, né? Então isso é maravilhoso, quando a gente está de coração totalmente disponível para Deus. É que nem assim, o meu colega que tá tetraplégico, ele fez 11 cirurgias. Você viu comigo no quartel de Barueri. Ele, no quartel, ele falou o seguinte pra mim, Rodolfo, aquilo nós adolescentes não era nada. Hoje eu valorizo cada pequena coisa. Ele não mexe do pescoço para baixo. Ele tipo faz tratamento na CD, tudo, recebe a pensão do exército, porque na época que ele sofreu o acidente ele era do exército. Era para nós, eu estar naquele carro. Graças a Deus que não. Entendeu? Parece que Deus mandou um aviso, entendeu? Deus, eu não sei o que aconteceu que eu não quis ir. Os 3 pessoas que estavam, os 3 cabos que estavam, o soldado e os 2 cabos morreram. Só ele sobreviveu. Aí eu te faço a pergunta, às vezes Deus faz as coisas, ele fala pra mim, Rodolfo, hoje eu valorizo muito minha família, porque eles cuidam de mim. E Deus cuida de mim também. Porque, olha, se não fosse por eles... É sempre assim mesmo, tem que colocar em primeiro lugar Deus, né? Eu passei por um momento de dor porque eu não coloquei. Eu já falei pra vocês aqui, de que antigamente eu acreditava em Deus, eu sempre acreditei, mas não colocava em primeiro lugar. E é isso que me derrubou na hora que eu perdi o que eu coloquei em primeiro lugar. Achei que tinha perdido. Mas enfim. Então voltando a falar sobre isso, essa reflexão, de ficar nesse pensamento de quanto de disponibilidade você está oferecendo para Deus ultimamente. Ou já ofereceu, se já ofereceu muito, se diminuiu essa disponibilidade, se diminuiu, por que diminuiu? O que te afastou da presença de Deus, assim, daquela vontade de estar próximo de Deus e estar absorvendo cada vez mais a graça e os aprendizados de Deus na vida? Quer falar mais alguma coisa? Eu tô lendo de Samuel, né? Tô na 2 Samuel, e a gente sempre quando lê a palavra de Deus, né, é algo assim que a gente vê na nossa vida hoje. São pessoas que viram o milagre de Deus, pessoas que tinham assim totalmente o encontro genuíno com o Senhor e via Deus trabalhando. Aí Davi, né, o próprio filho, né, perseguiu Absalão, perseguiu Davi, era filho dele. E eu falei assim, os guerreiros de Deus passam por muitas batalhas.
e batalhas de pessoas que amam, pessoas que querem, né? E são pessoas mais próximas. Os servos de Deus são muito assim, guerreados, né? E confrontados. E o Davi, ele tinha multidões para cuidar, para orientar. Imagina um pai sendo perseguido pelo próprio filho. Uhum. Davi que matou o gigante, cara. E quando o filho morreu, ele chorou. E aí vem o outro Joabe, se eu não me engano, que eu já tô lendo a Bíblia, né? Tá bem fresquinha na minha cabeça. Tô até sabendo não. A pessoa esquece às vezes. Aí veio Não liga, não. falou assim, você que tá chorando com a morte do seu filho que tentou te matar, fez um monte de coisa. Aí eu falei assim, cara, e ele teve que levantar. E o povo já estava em pecado. Então, às vezes, né, o profeta está lá pregando. E a igreja toda passou batalha, mas você não sabe o que aquele profeta sofreu. Que hoje entra líderes imaturos, entra líderes disfarçado de ovelha dentro da igreja. E nisso, todo o rebanho é contaminado. Eu vejo pela fruta. Gente, é nítido. Uma laranja com 10, a podre está lá. Ela vai contaminar todas. Então, assim, questão, né? Não sei nem qual que você estava, qual pergunta que você fez. Eu fiz uma pergunta, você queria falar alguma coisa. Quando você realmente entende, assim, que Deus, né? O que faz a pessoa permanecer a constância de entrar com aquela fome e dar continuidade é saber que Deus nunca te magoou. É saber que o Senhor, Ele te ama. Você pode ser o maior pecador dessa terra, mas se você se entregar e deixar Deus te levar, é que nem a água. Quem tem sede nunca mais encontrará água em outro lugar. Porque a água que jorra é aquela que é a água da vida. E a água da vida você vai se entregando para Deus. E Ele vai tirando tudo que está de mal dentro do seu coração. E Ele vai te limpando e falando, filho, deixa eu te levar para o outro nível. E às vezes tem a profundidade com Deus. Às vezes você está no cotovelo, às vezes você está no joelho. E às vezes você está aqui com Deus, aprofundando. Só que como diz, né? Você tem realmente deixado Deus entrar em você? Porque quando o Senhor entra, é nítido a sua transformação, o seu amor por Ele. Você tá firmado na rocha, não tem nada que vai te abalar, nenhuma crise. O que acontece? As pessoas hoje elas estão indo só por um momento. E elas estão olhando e falando, essa igreja é números, essa igreja é ladrão, essa igreja é selfie, essa igreja é isso. E ninguém está olhando para Deus. Olha para a placa de igreja. Estão tirando os olhos fixos de Jesus. Jesus falou assim, não tirai os olhos de mim. Não tirar os olhos de mim. O pior é quando a pessoa se engana e ela vai por barganha, né? Acha que, vou lá porque eu tô mal, porque eu preciso resolver essa área da minha vida, preciso... Igual hoje eu tava pensando, eu falei assim, cara, é tão nítido. Quando a pessoa tá passando um apuro, quando teve alguma coisa assim bem difícil, ela procura Deus. E eu falei, Senhor, eu não quero chegar aos meus 60 anos e te procurar, sendo que eu te encontrei com 30. Porque eu seria hipócrita. Eu quero viver na terra e a eternidade ao seu lado. Porque, gente, o juízo só cabe a Deus. Eu sei que eu vou ser falha, eu sei que eu vou errar, mas eu quero estar na presença de Deus. Foi isso que eu pedi para Ele. Eu não pedi posição, eu não pedi casamento, eu não pedi trabalho. Eu quero viver na presença de Deus. Quando você pisa na terra dos santos, em outro lugar você não sabe viver. E aí eu lembro de Davi, né? Davi, ele passou por guerra, o filho perseguindo até o último momento. E quando Davi perdeu o filho, ele chorou. E o povo falou, não, mas você está muito ingrato. Se o seu filho tivesse vivo, tinha matado você e todos nós. E Davi teve que se levantar.
opaco de... É que nem o nosso bispo, o nosso pastor, o bispo Rodovalho. Ninguém sabe o que ele passou. E muita gente hoje, né, vai e sai, esfria. Porque não tem líderes disponíveis para Deus. Tem líderes momentâneos, de moda. Que só vive aquilo que vê no culto. Mas viver a palavra é você ter prazer em mastigar a palavra de Deus. E te alimentar. Sabendo assim, Dia a dia, né? Não só se a alimentar. palavra de Deus diz quem eu sou, ninguém pode me destruir. Porque pessoas vão querer dizer, você é isso, você é crente falso, você é chorão, você é aquilo, olha, você está endemoniado. Você sabe, Deus, ele, a palavra dele, você tem que se alimentar e falar, Deus disse que eu sou isso, por que eu vou acreditar naquilo? Por que eu vou acreditar que até a sua família, a própria família te persegue? E Deus fala, se agarra em mim, tem amor em me buscar, tenha desejo em estar na intimidade, deixa eu fazer. E eu falo, cara, é jorrar que nem água, você ter a água da vida. Você nunca mais terá sede, é você se alimentar. Então a constância em permanecer é você ser você primeiramente. Com Deus. Falando, Pai, quem sou eu de verdade? E Deus fala assim, eu quero que você mostre quem você é de verdade. Aí você vai, ter um impacto. Choque de realidade. Porque Deus vai te mostrar como você é. E Deus vai falar assim, eu criei você Eu não criei você para você fingir que você é forte, para fingir que você é perfeito. Eu quero meu filho com a essência de quem eu criei para ser. Com a essência da vida. O que é viver para você? O que é ser feliz? O que você está buscando tanto? E Deus é um pai. E ele fala assim, filho, você tirou os olhos de mim, começou a olhar para o mundo, começou a olhar para dinheiro, começou a olhar para as contas, começou a olhar para namoro, para relacionamento, esqueceu do que eu tenho para você. É como se Deus estivesse com tudo na mão dele. Tudo. Só que aí o diabo vem e te oferece 1000 outras coisas e você cai. E Deus fala, a essência, filho. Entenda que você sozinho, você não vai conseguir. Longe de mim, uma hora você vai cair. E hoje, infelizmente, a constância com Deus, né? De gente que entra apaixonada. Eu ouvi a palavra do pastor Rafael, ele pregou, ele falou assim, né? Que ele estava lendo o livro. Isso, o homem, 40 anos naquela dedicação, pregando, ganhando vidas, cuidando da igreja, com aquele amor, falando de Deus, cuidando de todo mundo, sabe? Falando quem é Jesus. E durante 40 anos, aí no momento ele foi lá no mercado e tudo, você ouviu? Aí encontrou uma mulher do trabalho e os dois foram parar no motel. E no motel ele morreu. 40 anos em santidade e obediência. Aí falou, qual é o intuito? Você começar bem, terminar mal? Não, é você terminar bem. Que nem Paulo, que nem Davi. E eu falo, cara, Davi foi perseguido. Ele queria chorar o luto do filho que tentou matar ele. E a Bíblia é tão valiosa, porque quando você lê, você fala, cara, que riqueza tem a Bíblia? Que riqueza tem a palavra de Deus? O que me alimenta, tá todos os dias com Deus, ela é a palavra. Eu só posso falar de quem eu conheço. E a palavra de Deus eu quero grudar dentro do meu coração. Porque vai chegar uma hora que não vai ter mais a Bíblia. E muitos não estão dando valor. Muitos estão falando aquilo que eles querem. E eu estou falando o que está na palavra. Não precisa de mais nada. Só a palavra transforma. Só a palavra da vida. Só a palavra faz você manter. Quando ela abre, ela tira sua cegueira espiritual. Então Deus fala, se agarra em mim.
E ele deixou uma herança. O que ele deixou? A palavra, a Bíblia. E eu prego lá no Revisão. E a gente prega aquilo que a gente vive. E eu falo, cara, a Bíblia, você tem que amar ela, você tem que abrir ela, você tem que ler, mesmo cansado, desanimado, no dia péssimo, lê a palavra. Faz assim, ó, um cronograma, eu vou ler todo ano. Gente, eu já tô na metade. E aí chega final do ano, eu terminei de ler a Bíblia. E eu entro no outro ano começando de Gênesis de novo. E nunca é igual a palavra de Deus. Se você quer se agarrar, se você quer ser firme em Deus, faça hoje um propósito. Coloque uma aliança que você vai ver que você não vai sair do caminho do Senhor. Porque Deus fala, não tire os olhos fixos de mim. Porque você vai ficar velho. Porque uma hora sua família que você ama vai embora. Porque uma hora você vai perder o trabalho. Porque uma hora você vai perder um relacionamento. Gente, a gente está com os olhos fixos em Deus. Então Jesus, ele nos deixou realmente isso. Isso é permanecer. Quando você sabe quem é ele, ninguém mais. Você está agarrando a palavra, está entrando, está sendo encravada dentro do seu coração. Quando você lê a Bíblia, quando você tem prazer em mergulhar na palavra do Senhor, você está alimentando daquilo que você conhece. Porque Deus, né, ele é o Deus que nos fortalece. Ele é um Senhor que está conosco todos os dias. E na Bíblia eu vejo muitos que viu milagre, que viu abrindo o rio, e de uma hora para outra está em pecado, adorando outros deuses. Eu falo, né? Se hoje você quer ter uma vida com Deus, primeiro se conheça. Fala para Deus, eu quero me conhecer. Deus vai tirar todas as suas máscaras. E Ele vai falar, você é meu filho. E Ele vai falar, você é meu filho cheio de defeito. Você é meu filho cheio de imperfeição. E esse Pai primeiro, Ele vai limpar a gente. Ele vai tirar tudo que está sujo, que é o quê? Palavras, mentiras, acusações, raiva, ódio, mágoa, seu achar, tudo. E depois ele vai te pegar e te botar no colo. Nisso o Senhor, ele vai te dar uma vestes nova. E o Pai, ele vai... Eu fico imaginando a gente sentado na mesa. Eu só vejo uma mesa. E ele olhar bem no fundo dos meus olhos. E falar, filho, voltou para a mesa. Porque a mesa é o lugar onde a gente senta, onde a gente conversa, onde a gente come. E hoje o que mais tem são pessoas sentadas na mesa que nenhum olha para a cara do outro, só tá assim. Infelizmente perdeu aquela essência. E Deus, ele quer o que você primeiro se revela quem você é. Porque muitos entram na igreja e querem logo ser líder. E esqueceram de ser filho. Colocaram primeiro a posição na frente e esqueceram que é filho. O que de verdade Deus quer é que a gente seja filho. O Senhor não quer que a gente seja líder. Eu falo, Pai, se eu soubesse, Senhor, assim, não é posição. Deus não está olhando para todo mundo e falando assim, meu preferido é o bispo, meu preferido é aquele líder lá que ganha 1000. Ele quer filhos. Filhos. Filhos de Deus. É que muita gente se preocupa com o status, André, não se preocupa em fazer as coisas bem feitas. Olhar para Deus em primeiro lugar das coisas. Tem que ser filho. Se a gente não for filho, nada vale. Eu falo, não olho para a posição não. Eu sou filho, eu dependo do Senhor. Eu dependo do altar. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu falei, Pai, deixa eu ficar. Eu não tenho mais para onde ir. Eu quero limpar o chão. Não deixa eu entrar na igreja como se fosse assim, normal. Há 8 anos eu entrei. E se eu não tivesse, sabe, pedido pro Pai, deixa eu ficar. Eu não tenho saudade do mundo. Eu amo Jesus. E é na casa que eu quero ficar. É na mesa que eu quero ficar.
dia eu olho pro meu bispo e falo, Deus não sabe as lutas que ele passou. Ele saiu de Minas Gerais pra tá, sabe? Largou tudo. A bispa pregando, com a filha que teve problema, veio milagres. Os meus líderes, Sodé e a Paty, eu tava vendo um vídeo e a Paty lá sem a Ruth, hoje tá com a Ruth. E foi anos esperando. Não foi um dia pro outro. Tem gente que entra hoje, que é que Deus faz hoje. Falou, você sabe se tem neguinho aqui 20 anos sentado esperando milagre. Só que assim, André, é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. É Deus que sabe o momento certo de te libertar, de fazer. Mas eu falo, subir no altar é um temor tanto. Se for pra estar em pecado, saia. Fala, gente, eu não posso continuar no altar pecando, porque eu sou impura. Eu preciso de cuidado. Não negocie a sua vida com Deus. Falando, eu vou entrar de qualquer jeito na presença de Deus. Eu vou levar a palavra dele de qualquer jeito. Isso é muito grave. A morte espiritual existe. Então a gente tem que ter totalmente temor com as coisas de Deus. Eu falar assim, não, Senhor, antes de tudo eu sou teu filho. Antes de ser cantor, antes de ser profeta. E eu falo, gente, é muito sério. Porque muita gente assim pensa o seguinte, tipo... Que palavra. Porque assim, tem muita gente que pensa o seguinte, tá? Na minha opinião. Tem muita gente que pensa que dando também dinheiro pra igreja, pensa que vai ter um milagre, uma compra. É por causa que senão escurece aqui. Eu fico morrendo de vergonha. Sério, escurece? Não é boa não a luz aqui? Mas Tem que assim, disponibilizar uma luz de cima. Não, eu vou comprar um pauzinho e colocar Ou longe. investir no óculos pra mim, porque, né? Não, gente, mas tem muita gente que faz essa troca, entendeu? Pensa que dando dinheiro vai acontecer a fé. Não é assim. Não é barganha. Não é barganha. Exatamente, é tipo de barganha que muito irmão acha, vou dar 3 mil reais, amém. Não sou contra quem der 3 mil, 5 mil, 10 mil reais. Mas a pessoa às vezes quer algo em troca que é do tempo de Deus, não é no nosso Deus, tempo. Ele quer o quê? Deus, ele quer o quê? Ele quer o seu coração, né? Na palavra de Deus, a viúva entrou. E aí Jesus estava lá dentro da igreja. E Jesus falou assim, né? Venha todos e traz suas ofertas aqui para mim. Sim. E a viúva levou tudo que ela tinha, a moeda. Porque Deus, ele não olha assim como os homens veem. E eu falo, cara, Deus é tão assim, simples, que ele não quer o seu ouro, é dele. Sim. Então, o dinheiro é dele, gente, tudo é dele. Se o pai pedir tudo, eu tiro, eu fico pelada. Porque eu falo, Senhor, tudo que eu tenho eu já te dei. Tudo que eu tenho eu já te dei. Porque o Senhor me deu tudo, que foi a vida. Uma vida sem Deus é como você pode ter tudo, você não tem nada. E uma vida com Deus, você já tem tudo. Você já desapegou do mundo. E você falou, cara, eu tenho tudo hoje. E quando você dá de coração. Abençoar é você dar de coração sem nada em troca. É você dar a parte do dízimo. Eu lembro que quando eu fui dar minha primeira vez o dízimo, porque eu falava, vou dar nunca. Porque a gente paga, né? Porque né, era macumbeira, então né, a gente fala aquela que a gente tem a visão. Foi, vou dar nada para pastor, sustentar, né, o trabalho e tudo. Aí, né, fui apaixonada por Jesus e passou a parte do dízimo, né? E Deus fala em Malaquias, me põe à prova. Se você não dá, que eu não abrirei as janelas do céu, a porta do céu. E aí nisso, né? Eu falei assim, cara, eu vou dar o dízimo. E um dia eu falei assim, diabo, você não tem poder mais de tocar na minha vida. Nem um fio. Aquilo foi libertador. Porque, cara, eu falei, tô dando pra manter a luz acesa, pra cadeira que eu sento. Tem um custo. Exatamente. E a gente às vezes é muito egoísta. A gente só quer achar assim, ai, e Deus te deu um trabalho. E imaturo, né? Deus te deu uma vida, Deus te deu saúde. O que você pode ajudar? Às vezes manter outra igreja aberta, hoje abrir o campo limpo e tudo. Semeia. Ai, por revisão de vidas. Gente, não é. Alguém pagou revisão pra mim. Hoje, se eu tiver, eu pago de 10. Eu falo, Senhor, traz pessoas que querem abençoar alguém.
E tem uma pessoa que me ajuda todo mês. Eu louvo a Deus pela vida dele. Ele fala assim, André, quantos vão? E ele nem quer saber quem é a pessoa. E ele sempre ajuda. E eu falo, bom, e quem vai prestar conta a Deus é eles. Se ele estiver pegando dinheiro para outras coisas, é eles. Exatamente. Minha consciência está em paz. Exato. Mas dinheiro é uma coisa assim que eu falo, é muito sujo, o diabo trabalha muito. Eu falo, Deus, tudo vem de ti. O diabo usa uma forma de baganha, né? E eu tava pensando nisso, né? Porque isso eu acho que é uma das sensações mais Nem boas. sei se eu tô ficando boa no vídeo, depois você conta pra mim. É uma Fala, das, deve é estar uma das, horrível, essa luz na minha cara ainda mostrando meus cravos. é Não uma vou falar das- mais não, porque eu tô só pregando aqui. Que palavra! Que palavra! Não vou falar mais não, ó. Então eu acho que é uma das sensações melhor que tem, né? Quando a gente faz o bem, quando a gente tá disponível pra Deus, porque a gente só percebe depois, né? Que a gente foi usado por Deus pra fazer alguma coisa. Eu lembro que de vez em quando a mãe da minha filha tava com dificuldade, sem trabalho, tudo. e eles Você não é pai, tinham- Johnny? Não. E eles não tinham comida. Você é pai, não? Não. Você Não acredita? sei, em nome de Jesus, tudo. E eles não tinham, estavam sem comida. E aí? A Renê, eles lá, Paulinha, Gabriel, eles não tinham comida naquele dia. E eu saí do Olivier, eu ia pra casa, eu tava muito cansado, porque foi um dia muito corrido. No meio do caminho eu falei, não, eu tava com dinheiro. No meio do caminho eu desci, passei na padaria, comprei 20 pães, comprei mortadela, queijo e fui pra lá, sem avisar. Aí, nossa, foi aquela festa e tudo, né? Você é um anjo, isso, não sei o que. Aí depois, no outro dia a gente foi no mercado, aí a Paulinha até chorando, ela falou, nossa, aquele dia a gente não tinha que comer, a gente estava indo dormir, a gente não tinha que comer. E a gente estava orando para Deus, para ver se a minha irmã descia lá com alguma comida, para perguntar como a gente estava. Mas não, Deus mandou você, um anjo, e trouxe comida. Então é maravilhoso. É o coração que você tem de querer, assim, Deus é que é o coração disponível, é a disponibilidade que você tem. Entendeu? A disponibilidade que você tem. Às vezes você tá com o dinheiro lá e Deus fala assim, filho, ajuda alguém. E às vezes você fala assim, olha, aí, né, gente, eu fico pensando, né, se eu tivesse muito dinheiro eu ia mandar mensagem, falar assim, ó, se eu sentir, mas não é dinheiro, às vezes um bom dia, às vezes tá tudo bem com você. Tipo, você tá subido, como é que você tá? Não é só questão de valor. Olha, vamos sair. Isso é cuidar. Porque Jesus, ele cuidava, Jesus, ele estava perto. Não é só levar coisas, não é só bens materiais, mas você entender assim, aquele irmão tá precisando de uma força, levanta ele. Né? Que ele estava falando do Biel, né? Você, né, alimentar ele, para ele estar firme e depois ele caminhar só. Literalmente, em nome de Jesus. Deus fala, o Elvis, né? Você e o André, fazer uma visita. Você vai fortalecer ele, vai se sentir importante. Tudo isso tem um coração disponível. Porque Deus fala assim, você está só querendo que as pessoas reajam, mas você não sabe o que está no coração dessa pessoa. Você não sabe o que essa pessoa está passando, igual você no começo. Quanto tempo eu fui ter? 1 ano para Deus começar a agir na sua vida. Imagina se você soube, eu não vou mandar mais mensagem. Né? Uma mensagem salvou, que te trouxe de volta. Né? Uma mensagem que estava orando, coração disponível para Deus. Como eu posso abençoar? Ah, eu não tenho dinheiro. Deus fala, não é isso, filho. Abençoar é você ser usado, é você abençoar a vida de alguém, é você estar disponível para mim, é você ser um médico no mundo espiritual. Porque medicina hoje é a gente postando e vendo gente morrer. Tudo de faculdade. Achando que isso mas é um médico quando você fala que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Amém? Amém. Eu não ia falar, hein? Ah, não vou falar mais não. Enfim, gente, mas é isso. É porque eu não ia falar. Aí Deus falou, como é que é, minha filha? Não vai falar. Ah, acho que Deus fala. Então, mas é isso, o tema da disponibilidade. Qual é a sua disponibilidade para Deus hoje?
enfim, aí eu vou deixar aqui só mais esse Jeremias 3, que ele fala assim: e quando chegar o tempo certo, Jerusalém será chamada de trono do Senhor Deus, e todas as nações se reunirão ali em meu nome. Não farão mais aquilo que os seus corações teimosos e maus mandam. Então ele deixa esse pensamento aqui porque quando você está com disponibilidade para Deus, aquelas desculpas que você usa para ficar distante, que você fala que é o mundo, que é o trabalho, que são coisas do dia a dia que te atrapalham, na verdade é você que está fugindo disso. Você que está fugindo de estar na presença de Deus porque vai ter confronto. Está sendo gravado 2 lados. Aí, gente. Não sou acostumada, né? Cada lado é um flash aqui. Sim, então, mas fala. só para finalizar isso, então, em qual a quantidade que você tem de tempo disponível para Deus é o que vai determinar o quanto que você vai estar próximo e as outras coisas do mundo, tipo o trabalho, as coisas que realmente precisam, elas vão se alinhar e vão ter um equilíbrio de você buscar o sustento da casa, mas também buscar o alimento do Espírito, né, que é a palavra de Deus, né? Que claro, a Bíblia ajuda tudo, mas é bom estar em comunhão com as pessoas, é bom estar em contato com os testemunhos e em contato com as reflexões dos pastores, né, que estão pregando, trazendo uma visão diferente da mesma palavra, porque a palavra de Deus se renova. Então, buscar ter mais disponibilidade para Deus. O Senhor fala, né? Seu coração está disponível. E é muito nítido, né? A gente coloca nosso coração assim, cheio de coisas. Ai, vou fazer o que semana que vem? Ai, tá chegando o feriado. Ah, não. Aí você coloca assim, ai, de novo pra igreja, acho que eu vou emendar. Netflix, vou emendar, assistir a série. Tenho muita coisa do trabalho. Deus fala, quando você vai ter disponibilidade para mim? É muito real, né? Uhum. E as pessoas não entendem, porque elas pensam assim que quando a gente fala isso, a pessoa que está no mundo, a gente, como que é a sua rotina de quem está na igreja? Aí você vai explicando, tá? Nossa, mas você não vê um filme, não sei o quê. Você faz, você assiste, mas não é com tanta frequência. Principalmente hoje em dia, que está muito deturpado. Tudo tem, até inclusive infantis, tem coisas sexuais até, assim, sabe? Que Rouba você. que roubem. Quando você pensa que não, você está ali entretido naquilo, né? E depois, se você tá uma pessoa que está buscando por Deus, você vai se sentir culpado. Aí você vai cada vez mais buscando menos Deus, porque né, você estava ali se alimentando daquilo. Você já começa a achar que o inimigo vai te usar aquilo para te acusar. Ah, você não estava lá curtindo aquela sériezinha lá, com aquela cena lá mais quente? Entendeu? Então é complicado, mas você tem que fugir da aparência do mal. Né? Fugir daquilo que afasta de Deus. Eu estava falando pra ele, tem um professor no TikTok, que ele postou agora que a conta dele caiu, que estava chegando a 1 milhão de seguidores no TikTok, caiu, um professor. Com vários vídeos lá explicando um monte de coisa, caiu. E o canal da Pipoquinha tá abertão. Então vai entender qual que é o parâmetro para derrubar o canal do professor. É o negócio do cancelamento, né? Tipo, o professor aborda um tema polêmico, o pessoal já tira, entendeu? Parece que o povo ficou com ódio ao extremo por causa da pandemia. Depois da pandemia, aflorou algumas coisas preconceituosas da sociedade. Mas acho assim, né? Tem coisas que deveriam ser bloqueadas automaticamente, coisas que não progride a vida da pessoa. Sim. Né? Agora, algo assim de sabedoria, o professor tá lá para passar o conhecimento dele, que ele estudou tudo, aí vai lá E são coisas que nem são polêmicas. Por exemplo, tem um vídeo de um cara filmando um riacho e ele tá com um ímã bem grande, aí ele vai no riacho assim e começa a colher um monte de ouro, assim, o ímã vai grudando, o ouro vai grudando no ímã e vai pondo um monte de pedacinho de ouro. Ele vai pondo lá. Aí vem o professor e fala, gente, o ouro não é atraído pelo ímã, isso daí não é ouro. É algum tipo de material que está pintado de dourado, e o cara vai lá e finge que está colhendo o ouro com ímã no rio, mas não é ouro. Então é alguém instruído que está vindo explicar que aquilo não é real. Aí não pode, porque está indo contra. Ele está vindo trazer uma informação verdadeira, mas as pessoas querem ficar com a mentirosa.
Hoje o mundo, né, diz que a verdade, né, se vestiu de mentira e a mentira se vestiu de verdade. As pessoas não querem ouvir a verdade. Ele trouxe lá a tabela periódica lá. As únicas coisas que são atraídas pelo ímã é o ferro, é não sei o que, não sei o que. O ouro não. A questão é, o povo acredita mais na mentira do que na verdade. Essa é a questão principal. E a verdade é pura e simples. O evangelho é real. É tão simples. Não precisa incrementar para você trazer a palavra de Deus. Ele é leve, ele é verdadeiro, ele transforma. E ele dá frutos, né? Porque vai dando vida. Mas através da sua vida com Deus. Falando em frutos, quero que você vá lá ver meu pai, né? Um minutinho, outro dia